Temos um adorador que está indo para a capela agora. Santa adoração, meu irmão. Bom, então como vocês viram, eu acabei de sair da capela, entrou um outro irmão agora, já tinha alguém lá e aí fazer a troca de adoradores. E a gente gostaria de aproveitar para falar sobre esse assunto que muitas pessoas perguntam para nós. Como é que nós fazemos para adorar o Santíssimo Sacramento em silêncio? Pronto, isso é um tema que muitas pessoas têm curiosidade e gostariam de saber, gostariam de ouvir a gente falando um pouco sobre isso, é o que nós queremos falar nesse momento. Vou aproveitar para descer essa ladeira aqui para a gente conversando enquanto eu vou caminhando. Bom, a questão é a seguinte, se você está passando por algum tipo de conflito, confusão, ou está buscando algum discernimento vocacional, este é um tipo de oração muito eficaz. A adoração em silêncio é com certeza uma oração que vai funcionar. Porque geralmente quando nós vamos rezar, a gente reza falando muita coisa, a gente faz leitura, ou reza o rosário e tal, e não que essas fórmulas ou essas formas de se rezar não sejam importantes. Claro que são. E são válidas e precisa delas para poder também alcançar um discernimento. Mas também temos que exercitar, e há necessidade de nós exercitarmos a oração em silêncio. É preciso, de fato, que a gente aprenda a silenciar também diante do Santíssimo Sacramento. Qual a primeira dica? A primeira coisa é isso. Se você vai se colocar em silêncio, então seja um silêncio interior também. Não adianta você se colocar diante do Santíssimo Sacramento e ficar fazendo vários tipos de oração, de súplica, de louvor, ou pegar a palavra de Deus e ler Gênesis e Apocalipse. Porque você vai estar fazendo barulho do mesmo jeito, mesmo que seja um barulho santo, de certa forma é barulho. E nós estamos falando aqui de fato de silêncio adorante. Se você se coloca em silêncio, é claro que vão vir outros tipos de barulho que você não controla, que nós podemos chamar de distrações. Evidente que a nossa mente ela vai devagar e de alguma forma a gente vai ficar um pouco distraído. Não tem problema, isso é normal. E a primeira coisa para nós lutarmos contra essa distração é saber que é comum, que é normal quando você se coloca diante do Santíssimo Sacramento e você tenta parar a sua mente em silêncio diante dele, é óbvio que vão vir as distrações, porque você é ser humano, porque você é corpo, porque você é mente, porque você tem emoções e elas vão estar funcionando neste momento em que você se coloca em silêncio. Primeira coisa para a gente poder combater, conseguir vencer as distrações, está exatamente em nós reconhecermos primeiro que elas existem. Muitas vezes, quando nós nos colocamos em silêncio diante de Jesus, a gente não percebe que a gente está distraído. Então, a primeira coisa, de fato, é nós entendermos que as distrações, elas fazem parte. Se você se colocar em silêncio, naturalmente as distrações vão vir. E a melhor forma de se vencer as distrações é reconhecer as distrações. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que eu estou distraído. Muitas vezes nós ficamos distraídos na capela e ficamos divagando. Então, quando você reconhece que existem as distrações, que elas estão te atrapalhando, esse é o primeiro passo para você conseguir vencer elas. Se formos pegar de repente a experiência de alguns irmãos, vocês vão ver que muitas vezes nós usamos da palavra de Deus para ajudar a vencer essas distrações. A gente usando a palavra de Deus de forma mais específica, a palavra do dia, o evangelho do dia, nós tomamos uma semente. O que seria essa semente? A gente pega ali um versículo daquele evangelho que nos chama atenção, um verbo, alguma coisa, uma ideia daquele evangelho que nos chama atenção e a gente foca nela. E a ideia é essa, quando vem as distrações, você não se agarra nela e pensa nessa palavra. Só que pensar nessa palavra não significa necessariamente você ficar rezando em cima dela ou pensando o que Deus quer de mim dessa palavra. Usa dessa palavra como uma fonte para silenciar, como uma porta, como uma ponte. Não fica pensando muitas coisas. Faça silêncio. Uma outra coisa que pode acontecer é a seguinte, se você às vezes se coloca em silêncio, pode acontecer de vir a sonolência. Como você acalma a sua mente e para ali tudo para ficar adorando Jesus, pode acontecer de vir uma sensação de sono, de sonolência, o que é normal também, porque o seu corpo, sei lá, de repente pensa que você está pedindo para dormir, já que você não está pensando em mais nada. Porque você ficou ali fisicamente mais calmo. Aí a luta para vencer essa sonolência deve ser por meios meio que evidentes, né? Se você está ali rezando em silêncio, né? Se você começa a vir a sonolência, você não vai se prostrar no chão, não vai deitar, sentar comodamente. Óbvio que você vai buscar ficar de joelhos. Se você não poder ficar de joelhos, tenta ficar de pé, ou ficar no joelho sem tocar no genuflexório, sei lá. Você vai procurar uma forma de não ficar de uma forma cômoda fisicamente a ponto de te levar a querer dormir ainda mais caso você já esteja com sono. O fato é que são duas coisas que realmente, se você for sincero e honesto, você vai reconhecer. Quando você se coloca em silêncio diante do Santíssimo Sacramento ou diante de qualquer tipo de oração em silêncio, duas coisas de fato vão acontecer.
Ou você vai ficar bem distraído, ou você vai ficar um tanto sonolento. Porque de um jeito ou de outro é possível você lutar e alcançar um silêncio adorante. É claro que essas dicas que eu estou dando estão relacionadas a uma questão ascética, a luta, né? A nossa colaboração com a graça de Deus. A graça, o Espírito Santo, é que vai fazer a adoração acontecer, que vai fazer todo um mistério acontecer. É o que vai de fato nos dar o discernimento daquilo que a gente precisa para a nossa vida. E especialmente é o que vai aquecer o nosso coração na graça de poder ter um encontro pessoal com Jesus. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo até agora, nós convidamos você, venha ser um adorador. Você não precisa ser um freio que nem eu, você não precisa nem estar na Toca de Assis. Na sua cidade, do lugar onde você estiver, se você encontrar um sacrário, busque o Senhor, adore o Senhor, se coloque em silêncio diante do Senhor. Permita que o Senhor fale ao seu coração. Faça essa experiência. Cada um vai ter uma experiência diferente, mas todos podem ouvir o Senhor de alguma forma, de forma pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para nós, compartilha para que nós consigamos levantar um exército de adoradores em meio a este Brasil. Paz e bem a todos, um abraço e tchau.